Boa noite. Tá, caneta aí, amor? Caneta? Boa noite, boa noite. Boa noite, Fábio Nieto. Esse fiapo está por aí. Lobo Visque, boa noite, meu irmão, boa noite. Olá, olá. Isso, exatamente. Gente, como bastante anunciado, né? Pelas mídias aí, por nossas redes sociais, hoje a gente vai receber na casa virtual da Guilda Cacilda uma pessoa muito especial que se chama Yarli, comunicador social. No mais, eu vou deixar para que ele fale um pouco dele, para a gente debater sobre esse assunto tão importante que entra aí na veia do racismo, sobre o branqueamento racial. Vamos receber ele agora, Yarli. A chamada está chegando. Boa Você já... noite. Yarli, boa noite, meu irmão. Como é que você tá? Estou ótimo, graças a Deus. E você? Você me ouve Bem, bem? agora. Tô ouvindo bem você. E você tá me ouvindo bem? Legal. Estou. Eu só não estou vendo os comentários subindo. Não sei o que é. Não sei, é bom perguntar se o pessoal está me ouvindo. Ah, comecei a ver agora, na verdade. Eu acho que, né, para ver se tá tudo realmente cruzado aí. Mas e aí, meu querido, como é que você está? Me conte aí, boa noite. Boa noite, tô bem. Tava com friozinho na barriga porque vai ser a primeira live que eu vou estar fazendo, né? Representando Silda. Então a gente fica com uma tremedeirazinha, mas com aquela expectativa muito boa de lhe encontrar pela energia que você emana para todos aqueles que estão em contato contigo e também para encontrar esse pessoal, né, aqui na live. É Sim, sempre uma oportunidade de a gente se encontrar e transpor essa barreira que o isolamento social está trazendo para a gente, de alguma forma, né? Que seja aí pelas sim. lives. Com certeza, eu fico muito honrado, agradeço, né, primeiramente pelo espaço do Guilda, pelo convite, né, por confiar na minha palavra. Eu acho que é justamente essa conexão de confiança, né, se abre um espaço para que alguém fale, venha falar sobre alguma coisa. Então, antes de tudo, gostaria de agradecer a todos vocês do Guilda Cacilda e da minha terra. Ainda não conheço o espaço de vocês, né? Não deu tempo de conhecê-los antes da pandemia e agora, mas sempre acompanhando aqui pelo virtual. E pessoas maravilhosas que compõem esse projeto. Então, para mim é uma honra, né? Um grande prazer ter sido convidado para falar de um assunto que é urgente, né? E sempre foi. Mas aí a gente vai falando um pouco mais também. E, obviamente, também agradecer aí e dar umas boas noites para o pessoal do meu perfil que está chegando aqui também. Boa noite, gente. Vamos ficar aqui. Vamos bater um papo, né? Inclusive, até para tirar um pouco mais desse peso, desse friozinho aí na barriga, tratar isso aqui como um bate-papo mesmo, né? Uma conversa sobre um assunto que é importante, assim como tantos. E é isso, né? Vamos seguindo a noite. Verdade. Vamos começando dando um alô para Jó, o seu irmão, que acabou de entrar aqui na live. Olha aí. Gouveia E aí? também, que acabou de entrar. Terapeutas do riso, que a gente sempre dá risada com esse pessoal, gente, não tem como dar risada. E hoje é uma noite de família para você, né? Que Vânia também acabou de entrar aqui. Tá a galera inteira aqui, da família de sangue, da família artística, tá a família reunida aqui. Vi Hans também, que acabou de entrar. Um abraço, Hans. Um abraço para o seu irmão também, Hans, o Girino.
Maiana também, que está dando alô. Muito que bem a galera chegando aqui e é para interagir, viu, gente? Aqui o espaço é para a gente bater esse papo, vocês deixarem impressões de vocês, deixarem perguntas também, enfim. Acho que é muito importante essa interação, né? Verdade, isso aí. Minha querida professora e amiga Núbia Regina chegando aí. Núbia, fica aí, fica aí nessa live, veja se eu não estou falando nenhuma besteira, vai trazendo. Suas confirmações são muito importantes para a gente. Núbia, para quem não conhece, Núbia Regina, ela é doutora em assuntos do feminismo negro, tem um livro publicado aí uma coleção das feministas negras no Brasil. E aí, uma honra tê-la aqui também, Núbia. Um prazer te receber aqui, Núbia. Um prazer também a todos que estão entrando. Então, para iniciar esse bate-papo, eu gostaria, Yarli, de pedir que você compartilhasse com a gente aí a sua trajetória. A minha trajetória, a minha brevíssima trajetória, né? Inclusive, quando vocês fizeram esse convite para mim, eu falei, meu Deus, como é que eu vou começar a falar sobre essas coisas com o pessoal do meu perfil, né, que eu trago trazendo para cá também, e com o pessoal que eu já vi que também circula aí no perfil do Guilda. E a minha breve trajetória, né, para ser também já direto ao assunto, é que eu faço teatro desde criança, né, por inspiração e por insistência aí da minha prima Vânia, que com 4, 5 anos de idade já me levava para fazer teatro na rua, na igreja, na rua também, teatro de rua. E então minha trajetória na arte vem desde a infância, né? Desde quando eu nunca paro de fazer teatro, ainda morando em Itabuna, participei de alguns coletivos, trabalhei com alguns artistas independentes, como Camila Nobre, que também é do Guilda, né? Uma galera muito massa. E acabei criando um grupo de teatro aí em Itabuna, na época que eu era da igreja, inclusive, que era o SETA, era um movimento de teatro que tinha pessoas de todo lugar da cidade. Era incrível, inclusive, o projeto de muita pesquisa, de muita ação do teatro. Né? E aí, vindo para a Conquista com 17 anos, eu continuo atuando. E aqui é quando eu vou me profissionalizar na arte, né? Principalmente trabalhando, estando junto com a Casa Azul, lá onde foi quando eu comecei a fazer meus primeiros trabalhos de monitoria, como professor, né? E sempre como ator, e aí sempre quando estava como professor, também como ensinador, né? Que faz parte do processo. Então, minha trajetória artística é meio que isso, né? Da infância até hoje é quando também eu começo a me sustentar com o dinheiro da arte, com o dinheiro do teatro, né? Então, mostrar aí que é possível, né? Muito duro, todo mundo sabe, deve já imaginar, mas sempre atuando, que nunca deixe de atuar. E aí, paralelo a isso, a essa trajetória artística, eu tenho minha trajetória enquanto comunicador social, né? Em graduação aqui na UESB, curso de comunicação social com habilitação em jornalismo. E também fui com nesse tempo da graduação, quando eu fiz o curso técnico em teatro. Então eu tenho aí essa trajetória como comunicador, técnico em teatro e ator, professor. Então basicamente é isso. Bacana. Basicamente é isso. Eu queria te perguntar qual é a sua idade, não queria ser. Ê, Júnior, eu tenho 23 anos, cara. Eu sou uma pessoa novíssima aí, né? 23 anos. É muita experiência, né, Arlen? Para 23 anos, muita experiência mesmo. E Então, parabéns né? Sim. pela sua trajetória. Parabéns, parabéns mesmo. A gente fica assim, abrilhantado com a quantidade de coisa que você fez e com a idade que você tem. Bom, e vamos então, né, à questão do tema de hoje, é um tema que está sendo debatido especialmente nesse momento. Claro que sempre, recorrentemente, nós precisamos trazer esse assunto à tona, porque racismo é algo que nos acompanha há muitos séculos
e provavelmente a gente vai ter que estar acompanhado por ele por muito tempo, pelo andar da carruagem, pelo que a gente vem analisando, né, do nosso mundo, da nossa sociedade. E aí eu queria, querido, te pedir para que você falasse sobre o que você pensa sobre o branqueamento racial. Eita, já assim, já de primeirona, né? É um assunto muito válido e muito urgente, o do branqueamento racial no Brasil, né? O qual também algumas pessoas podem chamar aí de embranquecimento racial do Brasil, que inclusive chega a ser até uma incógnita, assim, porque, mas peraí, vocês falam que a maioria do povo do Brasil é um povo negro, e aí vocês querem falar sobre branqueamento? Como é isso? Mas o entender o branqueamento racial do Brasil é justamente perceber um projeto político mesmo, desses como a gente encontra atualmente, do governo federal e tal, mas um projeto político pensado em uma sociedade como um todo, que é voltado basicamente para enfraquecer qualquer desenvolvimento do povo negro no Brasil. É basicamente isso, né? É um projeto político que atua de diversas formas e que, como você mesmo já pôde introduzir um pouco aí, já é uma coisa de anos, de séculos passados, né? Antes mesmo da escravidão, da abolição da escravatura, né? Da falsa abolição de 1881. Então, é um projeto que é pensado lá atrás e que a gente carrega muitos pesos até hoje e que, por isso, essa luta aí deve se perdurar ainda por muitos séculos à frente, né, dos que virão depois da gente. Então, para começar, eu acho que é bom entender que o branqueamento racial, né, esse tema que a gente vai falar hoje, é um projeto político. E aí aqui, durante a noite, a gente vai falar um pouco sobre esses projetos políticos que foram criados, que foram desenvolvidos, que foram aplicados e de que forma eles impactaram a realidade que a gente vive hoje. Né? E como serão as possíveis lutas que a gente vai ter a partir desse reconhecer esse projeto político, o que é que a gente pode fazer para barrar esse projeto político que já existe há muitos séculos. Né? Então é basicamente isso. Acho que, por enquanto, é. Deu para entender? Deu sim, com certeza, deu para entender bastante. O que a gente vem percebendo com o decorrer do tempo e a situação formalmente melhorou com uma questão de liberdade e de direitos iguais para todos em razão de raça, no caso, né, sexo, cor, etc e tal. Com Coisas certeza. escritas, mas que no nosso dia a dia a gente acaba vendo essa política aí que você acabou de citar, que em resumo se trata do branqueamento racial, e a gente vê que o valor do negro acaba, no final das contas, sendo diferente do valor do branco. E isso, É claro, exatamente. sim. E isso, Não, claro, sim, continue. em decorrência, no caso dessa política. O que você poderia trazer para a gente de situações concretas que acabam atraindo essa desigualdade, que acaba perpetuando e nos acompanhando até hoje enquanto pessoas negras? Não é muito difícil, né, falar sobre isso, a partir do momento que a gente passa a perceber e racializar tudo que acontece no nosso cotidiano, né? Essa coisa, por exemplo, do jeitinho brasileiro, né? Da malemolência, da malandragem, isso não é coisa de 30, 50 anos atrás. Isso é coisa de séculos, literalmente, que vem junto com essa criação desse projeto político que antecede, como eu falei, né, até o próprio período de abolição, da falsa abolição aí, né? Porque, por exemplo, é bom reconhecer que o Brasil, ele foi, né, ele foram trazidas pessoas africanas para cá, para trabalhos escravos, num contexto em que
alguns outros países do mundo já estavam abolindo essa realidade de escravidão. Então, o Brasil, como a gente já sabe, foi o último país a se ter uma abolição. Né? Então, por exemplo, quando se veio a Lei Áurea, né? A Lei Áurea, que a gente falou até recentemente aqui nas redes sociais, a elite branca tinha um medo tremendo das forças dessas pessoas pretas que estavam pelo Brasil, que inclusive era uma população que representava mais de 50% da população brasileira, antes mesmo de se considerar brasileiros, né, que essa consideração de brasileiro veio um pouco mais à frente, depois da abolição, com esse processo da República aí, né? Mas é tão antigo e mostrar isso porque eu acabei até me perdendo aqui quando eu fiz esse link. Mas o que eu estava falando sobre a Lei Áurea, né? Antes, essa elite tinha um grande medo dessas pessoas negras, porque poucos anos antes havia acontecido, por exemplo, a revolta no Haiti, a revolta haitiana, em que as pessoas negras mataram em massa pessoas brancas e a raça branca foi meio que dizimada no Haiti. Então a elite brasileira, a elite branca aqui do Brasil, tinha medo, por exemplo, desses escravos saberem dessas notícias que Oi. A minha conexão caiu ou foi a sua? Foi a sua. Ah, sim. E onde será que foi que travou? Porque eu estava falando e aí eu não lembro. Você estava na guerra, num conflito do Haiti. Sim, exatamente, né? Então, e de forma resumida, importante falar que essa revolta do Haiti era um grande medo, acontecia um grande medo na elite brasileira aqui, de as pessoas negras aqui soubessem dessas revoltas e pudessem organizar a sua própria revolta aqui. Porque, por exemplo, é muito importante também dizer que chegou uma época em que a população negra livre era muito maior do que a população negra que ainda estava escravizada. Quando eu falo negra, é negros e mestiços, ou não negros, né? Podemos considerar esses não negros, porque todo esse processo de branqueamento racial visa justamente esse bloqueio de desenvolvimento para qualquer população não negra, que a gente considera os pretos, indígenas, e mestiços, né? Então havia-se esse medo da elite branca de que essas pessoas soubessem dessas revoltas e pudessem fazer a sua própria revolta aqui, sair queimando todo mundo, arrancando pescoço a rodo por aí, né? Então tem isso. E além disso, por exemplo, o que a gente vai perceber que, por exemplo, acontece a Lei Áurea em 1881, né? Diz-se que agora os negros estão livres. Só que aí, meses não, anos depois, vence a lei, por exemplo, a lei da vadiagem, que é conhecida, eu acho que é de 1840, não, 1940, uma coisa assim, que vai falar, por exemplo, que vai abordar, por exemplo, as pessoas negras na rua, pessoas livres, e elas eram apreendidas se
fossem encontradas vadiando, né, andando por aí, jogando capoeira, na roda de samba, e aí essas pessoas eram repreendidas e deixadas em cárcere por 30 dias, até que elas conseguissem provar que elas eram pessoas livres, né? Então, como é que como é que não dá para entender esse processo de branqueamento racial se quando primeiro o Estado coloca, dá uma liberdade para essas pessoas negras e depois criam-se leis para que barrem essas liberdades que foram dadas a essas pessoas. Fora, né, que a gente já sabe que essas pessoas que foram tidas como livres nessa falsa abolição aí, elas nunca foram dadas a essas pessoas um projeto de política para que elas conseguissem sobreviver, né? Um trabalho digno, uma moradia, um direito à alimentação. Então, essas pessoas viviam ao léu e, enfim, tinha, né, as pessoas que se juntavam de forma de aquilombamento aí também, mas é um projeto aí que não é voltado pelo Estado, não é de iniciativa do Estado. Então, é um projeto político de embranquecimento isso também, né? A lei de vadiagem, eu até sugiro vocês pesquisarem, é muito interessante. Nesse processo, nessa época, por exemplo, tem uma situação bem interessante que aconteceu com uma cabocla, né, conhecida como cabocla jesuína, que uma vez ela foi abordada por policiais na época e ela já era uma negra livre, ela tinha documentação. E aí teve uma certa vez que ela foi abordada e foi mandada em cárcere. E nesse primeiro momento em que ela foi abordada por policiais, ela nem reagiu, por exemplo, né? Não disse que ela era livre, se ela não era, e aí foi mandada lá para a casa de recolhimento. E aí, quando chegou lá, ela suplicou que ela conseguisse falar com o diretor entre eles, né? Entre a pessoa maior de decisões. E aí é quando essa pessoa, aí ela é ouvida, e aí esse diretor vem falar com ela, e aí é quando ela mostra uma cópia do documento dela. Né? Então ela teve essa estratégia de ir logo na raiz da questão, né? Para evitar que, por exemplo, no primeiro momento em que ela fosse abordada pelos policiais, que eles batessem nela, né? Desmentisse a palavra, fugisse, sumisse com o documento dela, que eram coisas comuns de pessoas negras livres aqui no Brasil. Né? Muitas pessoas perderam seus documentos por abordagens policiais. Então, isso é mais um motivo de identificar esse branqueamento racial no Brasil, né? Esse projeto político que barre qualquer desenvolvimento da pessoa negra. Mas fale mais Sim. um pouquinho que eu estou falando demais. Ah, Fale se você ah, concorda, se você consegue fazer alguma ligação disso que eu falo. sim. Antes de te responder, queria dar um alô aqui para João Cabe na Estrada. João falou que não ia perder sua live e cumpriu o que prometeu. Tá aqui. Maiana está perguntando, onde você mora? Maiana está te perguntando aí. Eu moro atualmente em Vitória da Conquista. Não saio da Bahia, não pretendo sair tão cedo da Bahia. Saí de Itabuna há 5 anos. Estou aqui em Vitória da Conquista. E aí ela pergunta, né, se aqui o racismo... Engraçado, né, que ela perguntando, talvez pensando que eu estou em São Paulo. Mas aqui em Conquista, aqui o racismo é maior. Eu acho que é muito... Não existe uma forma de dizer onde o racismo é maior, né? O racismo, ele está no mundo, sim. Percebemos isso, essa tendo a Europa como base de maior cultura e a cultura mais valorizada, essa coisa ocidental, né, do que é belo, do que é cultural. Então o mundo segue essa lógica, né? Então tudo que está contra isso sofre, né, digamos assim. E o racismo ele está aí, né? E falar que no Brasil mostrar, né, por exemplo, que Vitória da Conquista é uma das cidades mais brancas da Bahia, porque talvez até pelo lugar físico que ela está, né, que já é muito próximo a Minas Gerais, e o que eu percebo aqui é que é uma cidade bastante branca, mas, obviamente, como a realidade do Brasil inteiro, a periferia é sempre preta, né? Então, entrar na periferia de Vitória da Conquista é ver realmente essas pessoas pretas que existem, mas que eu não vejo nos outros lugares, no centro da cidade, no teatro, né? Enfim.
Ok, certo. Vou mandar um alô aqui também para a professora Núbia, que ainda continua nos acompanhando. Muito obrigado pela sua presença, professora Núbia. Recebida aqui com muitas honrarias por você. Com certeza deve ser uma pessoa muito especial para ti. Um alô também aqui para o professor Rodrigo, professor de História, lá no Colégio Divina Infância, uma pessoa muito especial para a gente aqui, sempre nos acompanha. Um alô, professor Rodrigo. Para Nina Ramos, Letícia Pereira, que continua com a gente, e Dinda Dindi, Alessandra Leal, que está nos acompanhando. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Que massa E ter essa Arlen, galera aqui diversa. Inclusive, eu acho interessante vocês até interagirem, tá? Dizer se eu não estou falando nenhuma besteira, fazer alguma complementação de alguma fala. Se tem professores de história aí, né? No incentivo mesmo no intuito mesmo, na verdade, de ser um papo aqui, uma conversa. sim, sim. Você está próximo a Wi-Fi, Arlen? A Ou conexão tá tá meio... ruim aí? Às vezes está falhando um pouquinho aqui a imagem, mas agora Tá, melhorou. se você quiser me tirar e me colocar novamente sem encerrar a live, talvez, não sei se seja melhor. Sim, vamos tentar continuar aqui. Aí, se ocorrer alguma falha novamente, aí eu faço isso, tá bom? Legal. Então vamos lá. Pelo que você falou aí, ao longo da história existiu muita perversidade, né? Parece que o ser diferente é a razão para que eu queira, na condição de europeu e branco, exterminar aquela raça e todas as características, toda a cultura, tudo aquilo que aquela raça traz, que por mim, como branco, já digo que é errado e já digo que é satânico, inclusive eu demonizo, né? Tudo não presta. Sim. Quando a gente vai olhar lá na história, os negros já vinham da África batizados com o nome de santos, porque os nomes deles eram demonizados e não podiam ser utilizados. Então a gente percebe Sim. que para os negros foi uma loucura aquilo ali, de você ser arrastado do seu lugar de origem, de você ser proibido de professar a sua fé e você acabar sendo reduzido a algo que não presta, a um demônio, uma pessoa, inclusive, que não tinha alma. Então, ao longo da história, a gente vê esse desejo de extermínio mesmo da raça negra, em função de apenas a diferença da pele. E por conta dessa diferença da pele, acabavam se projetando outras e outras e outras diferenças para poder justificar as atrocidades e a perversidade que os homens brancos acabavam cometendo contra aquela raça, assim como ocorreu contra os índios e qualquer outra cultura diferente da europeia. Então, É enquanto exatamente isso. Então, diante dessa situação, dessa perversidade, a gente acabou tendo muitos reflexos que nós trazemos ainda dessa perversidade ilógica e sem fundamento que hoje, mesmo nós, pessoas mais evoluídas e civilizadas, acabamos trazendo, sem ao menos muitas vezes perceber que isso tem fundamento nessa coisa ilógica e surreal do racismo. E a gente acaba tendo esses reflexos em vários ramos, né, da sociedade, assim como quando dizem que está na moda vestir tal roupa, ou está na moda ter determinado modelo de automóvel.
não deixou de estar na moda ser branco e de ter a cultura branca. Sim. É isso. Você fala muito bem quando você, né, traz esse contexto, essa contextualização, porque é pensar justamente isso, que o branqueamento racial do Brasil não se trata apenas também só da cultura negra, da cultura vinda de África, principalmente porque foram mais pessoas, né, em quantidade que foram afetadas com isso, com esse processo político. Mas lembrar sempre que o branqueamento racial do Brasil ele tem a ver com pessoas, né, ele ataca pessoas negras, pessoas indígenas e pessoas mestiças, né, porque culturas que estão atreladas a esses grupos que são tratados, né, como são identificados como não negros, é justamente trazer esse protagonismo branco. Somente. E a gente não vê coisas tão longas para perceber que o Brasil passa por isso. Esses dias, essas semanas passadas aí, o presidente, né, eleito aí por vocês, que estava ele e algumas pessoas do governo dele, estava publicamente tomando leite, né? E essa simbologia é muito antiga, é o de colocar-se o branco para dentro, que faz inclusive a associação aí com o nazismo, né? Na época do protagonismo da raça ariana que a Alemanha estava levada aí, né, com o movimento da extrema direita. Então, perceber essas coisas nas entrelinhas do nosso cotidiano que seguem essa política de muitos anos passados, né? Então, por exemplo, também é que alguns meses atrás um jovem negro foi morto dentro do supermercado com a presença da sua mãe por um segurança que o enforcava, que deu um mata-leão no garoto. E muita gente no supermercado clamando por ajuda, pedindo para o segurança parar, o segurança não parava e o menino foi morto na presença da mãe no supermercado em Salvador. Então é perceber que ainda essas ferramentas da grande engrenagem do sistema, né? Por exemplo, a polícia, que é uma dessas ferramentas dessa engrenagem, ela ainda atua com uma legitimidade enorme, né, nesse processo de branqueamento racial do Brasil. É matar literalmente as pessoas pretas, né? É ver também, por exemplo, o caso do menino João, que foi morto dentro da sua casa, e tantos outros que a gente vê todos os dias. Né? Então, esse processo de branqueamento racial do Brasil, vem de séculos passados, mas que ele ainda atua fortemente hoje, e a gente vê, né, através da mídia, a gente vê através do nosso convívio com o outro no dia a dia, perceber no comentário assim, meio que escondido de um colega de trabalho, por exemplo, falar que para dar aula você poderia prender o seu cabelo, que, sei lá, talvez o pano do seu turbante ele assuste as outras pessoas. Né? Esses comentários pequenos do nosso cotidiano, a gente percebe que isso tudo faz parte desse projeto político de branqueamento racial do Brasil. Né? Tudo que for ligado aos indígenas, a negros, a mestiços, tem que ser exterminado nessa lógica aí deles. O samba, por exemplo, né? Não sei se eu posso dar esse spoiler aqui já pro pessoal, mas eu fiquei sabendo da programação de lives aqui do Guilda, que vai ter um tema sobre samba, né? O samba também está muito tem um papel e um marco enorme nesse processo de branqueamento racial do Brasil, porque o samba, né? Que na verdade vem dessa palavra semba, que é uma palavra de uma língua de Angola, que significa esse movimento do corpo, né? Essa conexão do corpo com o batuque, com os batuques. Então, que inclusive a tradução de samba é tipo umbigada, né? Movimento corporal. Tem muita música aí, né? Umbigada no outro, enfim. E o samba ele só é aceito, ele só começa a ser aceito no Brasil quando toda a raiz e carga africana dele é tirada desse processo de branqueamento racial no Brasil. Então, o samba, por muito tempo, ele foi visto como uma coisa erradíssima, né? Era coisa de vadio. Existia uma certa sacralidade
no corpo das pessoas pretas, né? E que o samba ele é totalmente contra a lógica cristã, porque o samba ele mexe a carne, ele movimenta o corpo. Então, para a igreja e para os costumes brancos cristãos europeus aqui do Brasil, o samba é visto como uma coisa erradíssima. Então, conter toda essa contusão, né? Não, essa barreira que o branqueamento racial do Brasil faz com a gente, ele não é só no campo físico, não é só de olhar a cor da nossa pele. Ele é do campo também simbólico, né? É a nossa cultura, as nossas expressões, os nossos movimentos, as nossas vozes, enfim. É um projeto muito bem estruturado, entre aspas falando, né? Sim. Tô vendo aqui a Veja só, galera comentando. Sim. Mila disse aqui, tem um vídeo de Spartacus, que ele é de Itabuna e fala sobre colorismo e é muito bom. Comentário aqui de Camila. É, tem também uma pergunta aqui de Massa, Fábio. olha aí. Camila pediu falar sobre preconceito da capoeira. Posso falar? Eu acho que eu quero falar sobre isso, né? É um assunto muito. É um assunto não, é uma ligação muito massa, Mila, que você faz, que nesse processo de entender, né, de onde surge esse racismo tão forte no Brasil, que é justamente esse objetivo de pensar o que é o branqueamento, porque a lei de vadiagem que eu falei aqui mais cedo, ela atua literalmente e bem fortemente nessas pessoas, por exemplo, da capoeira, né? Nos capoeiristas. E essa é uma coisa que eu vejo, por exemplo, nos escritos aí de Abdias Nascimento, de pessoas que são desses assuntos há muito tempo, mas também eu vejo no meu cotidiano. Eu lembro de quando eu ainda morava em Itabuna e fazia capoeira no celeiro de Bamba. Algumas sextas-feiras o mestre da gente colocava a gente, né, em roda, no momento da roda, e minutos antes da roda começar, ele contava histórias pra gente, né? Histórias do que ele passou, né, no início dele com a capoeira. E a associação que eu faço é muito ligada a isso, com essa sensação de que o mestre Ninja falava muito para a gente sobre como os negros eram vistos, né, na época de Itabuna. Né? Ele era um capoeirista, ele era um desses capoeiristas, e também sempre citou nomes de mestres aí de Itabuna e da região, em que as pessoas eram brutalmente abordadas pelos policiais. Então, é uma coisa que a gente vê nos livros de história, que a gente vê se a gente pesquisar, mas que também tem muita gente perto da gente com essas histórias, né? Então, da importância também de dar valorização aos nossos mais velhos é um dos braços aí de ir contra esse processo de branqueamento racial do Brasil. Estar nas nossas raízes, ouvir os nossos, saber e dar importância à história deles é justamente ir contra esse processo de branqueamento. Que aí eu penso e relembro, né, das histórias que meu mestre falava, das abordagens forçosas dos policiais quando via as pessoas jogando capoeira, né, em Itabuna. E isso foi no Brasil inteiro, né, principalmente aqui na Bahia. Essa lei da vadiagem atacava literalmente capoeiristas porque eles estavam ali vadiando, né, não estavam trabalhando, não estavam sendo produtivos. E aí essas pessoas eram levadas em cativeiro por 30 dias até que elas conseguissem provar que elas eram livres. E se elas não provassem, ficavam à mercê do Estado. E aí tem um momento que é muito decisivo assim mostrar também esse processo de branqueamento, que foi que assim muitas pessoas pretas após a abolição ficaram por aí. Imagine, tenho uns dados aí que em um certo ano, acho que uns 20 anos após a abolição, encontrava-se aí uma média de quase 60 mil pessoas negras que divide-se pessoas livres e pessoas escravizadas. Então tinha-se muita gente à mercê aí da sociedade sem nenhuma vista, sem nenhum incentivo do Estado. Então,
começou a se pensar, o que é que a gente vai fazer com essas pessoas pretas? A gente não tem como simplesmente tirar o Brasil aqui desse espaço físico e voltar lá para a África e botar eles nos lugares deles. Então, o que é que a gente vai fazer com essas pessoas? Então, cria-se essas leis, né, para que possam regulamentar essa transição lenta e gradual que sai do trabalho escravo para o trabalho livre. Né? E também de uma forma em que seja uma relação muito amena entre o dono, né, o branco, e as pessoas escravizadas. Então, começa-se a pensar esses momentos. Então, tinha um momento, por exemplo, que prendia-se tanta gente preta que eram considerados vadios, né, nessa lei da vadiagem, que não tinha, chegou um momento que não tinha mais onde colocar essas pessoas. E aí começa o processo de leiloar esses corpos pretos. Leiloar para pessoas, por exemplo, senhores de terras que não tinham permissão para fazer as suas transações marítimas para trazer pessoas de África, porque já era proibido essa mercantilização dos corpos negros aqui. E aí essas pessoas negras que estavam presas, elas começaram a ser leiloadas por preços de animais. Então, onde é que se vê, onde é que se considera a vida dessa pessoa, a vida dessa nação, dessa comunidade que foi trazida de um lugar e foi deixado ao léu aqui, entende? Aí, em contraposto com isso, tem, por exemplo, a lei de imigração em 1980, aqui no Brasil, que é uma lei que incentivava pessoas de países europeus e de outros países brancos a virem morar aqui no Brasil. E aí essas pessoas que viam como imigrantes, elas tinham um acompanhamento do Estado de pelo menos 9 meses, 9, 10 meses. Então essas pessoas que vinham, elas não se preocupavam com alimentação, com moradia e com emprego era muito fácil, né? Porque essa pessoa era vinda do exterior, então essa pessoa era super valorizada. Então, existiu esse movimento de imigração aqui no Brasil no intuito de quê? Trazer pessoas brancas para se introduzir a raça branca no Brasil e exterminar a raça negra, a raça não branca, né? Aqui no Brasil. Então, é uma sequência de acontecimentos, né, na verdade, que vai trazer essas famílias. É tanto que nesse processo de entender essas épocas, eu fiquei pensando, por exemplo, eu não consigo fazer uma árvore genealógica na minha família, por exemplo. E aí, eu sei que isso é uma realidade de muita gente preta, né? Muita gente preta ao meu redor, eu já ouvi relatos disso, de que elas não conseguem fazer a sua árvore genealógica familiar. Só que em contraponto, eu via muito na escola meus colegas brancos, principalmente pessoas brancas, que tinham essa árvore genealógica, né? Falava, a família do meu pai tem uma origem de uma família francesa que veio para cá, eu tenho de uma origem italiana, nananã. Mesmo pessoas mestiças até. Mas eu não consigo fazer essa árvore genealógica. Então, de onde vem isso? Se eu não consigo, por exemplo, traçar os passos que os meus antepassados fizeram, como é que eu vou entender quem eu vou ser nessa sociedade? O que é que eu vou passar para os meus filhos, para os meus próximos? Entende? Então, eu lembro que também teve eu acho que foi logo na época dessa lei de imigração, que um cara chamado, deixa eu ver se eu vou lembrar o nome desse homem. Eu sempre sou péssimo com nomes, pessoas. Mas teve um cara que ele foi estipulado como o diretor nacional de questões raciais no Brasil. E foi perto dessa época da lei de imigração. E ele disse uma vez, que tem registrado, inclusive, que a questão da miscigenação no Brasil não era um problema, e sim a solução para o Brasil. Porque existindo a miscigenação, quanto mais pessoas brancas introduzia a sua genética na sociedade brasileira, em questão de, por exemplo, 100 anos, essa sociedade, a sociedade brasileira seria em maior parte de pessoas brancas. Então, por isso que a mestiçagem era muito importante, que as pessoas brancas trouxessem a sua genética para que não existisse mais negros, né? Então, é um projeto político que é de anos. E é muito duro perceber isso, né? Como a gente não tem importância para um Estado como o nosso,
Então, dizer que orgulho de ser brasileiro, como assim orgulho de ser brasileiro? O Estado brasileiro nunca esteve nem um pouco afim de saber e de valorizar a cultura do meu povo, a cultura dos meus ancestrais, né? E tudo isso se trata também, vem de um movimento de respeito, porque as pessoas que vieram de África eram pessoas de respeito, as pessoas, pessoas que têm suas histórias. Então, onde está esse orgulho de ser brasileiro com um Estado que historicamente nunca esteve nem aí para o meu povo? Né? Fica aí a pergunta para a gente. Porque, Então, enfim, várias coisas. o Yarley, então o que a gente percebe aí é que esse branqueamento racial, ele acaba se revelando multifacetário, né? E é muito bem estruturado, porque para onde a gente olha, a gente vê um parâmetro branco e nunca o negro. Camila aqui mesmo citou que ela, quando fazia capoeira, as pessoas achavam ela culta, mas se eram os negros que faziam capoeira, porque Camila é branca, né? E se era negro que fazia capoeira é porque era vagabundo. Então, até o branco, quando entra na cultura do negro, ele acaba sendo superior ao negro, porque ele que é branco está fazendo. Então, é coisa assim que nos entristece bastante essa hegemonia branca que ainda reina sobre nós. Vânia Sim, também, sim, você Vânia, falou numa coisa muito importante disso, desse processo, né, dessas pessoas brancas estarem nesse contexto, mesmo no contexto de pessoas negras, elas ainda tomarem um certo protagonismo. Isso, inclusive, essa citação de Mila é muito interessante porque na capoeira ela era vista como a intelectual, né? Isso traz, né, pela figura que Camila né, ele traz traz e também do histórico dela como graduando em letras, né? Então tem essa intelectualidade por trás dela também. Só que isso é uma carga, não é só uma coisa óbvia, né? Isso também é um resquício histórico, porque, por exemplo, nesse momento, nessa mesma época da lei de imigração que eu acabei de falar, né, que trazia, eram incentivados que pessoas brancas viessem a morar aqui no Brasil, foi também um momento de se pensar em como diferenciar as pessoas brasileiras, né? Porque existiam as pessoas brasileiras, porque para se considerar brasileiro naquela época era o quê? Você tem documento de brasileiro? Tenho. Ok. Mas chegou-se um momento em que os negros escravizados, os negros livres, passaram a ter documentos também. Então eles passaram a ser considerados brasileiros. Então, como diferenciar para a elite branca os brasileiros dos brasileiros? E aí aí o Brasil entra nesse processo dessa diferenciação, principalmente através da intelectualidade, através da ciência. Né? Então o Brasil viu a ciência e o Brasil já se achava o bambambam bam, bam da América Latina. Aí foi pela ciência e com as referências europeias que o Brasil traz para o Brasil, com esse objetivo de embranquecer e diferenciar. As pessoas intelectuais eram as pessoas brasileiras de fato eram as intelectuais. Mas as outras pessoas eram só as pessoas brasileiras, que eram os não negros, os não brancos, né, no caso. e a gente percebe nos detalhes, como você disse, essa questão branca, branqueamento. Por exemplo, no registro de nascimento, Vânia falou que tem vontade de rasgar o registro dela, porque é morena clara. Ah, Ou seja, parece que as pessoas têm. Era uma ofensa chamar ou dizer que determinada pessoa tem a cor preta. sim, é um processo, mais uma dessas ferramentas dessa grande engrenagem do sistema embranquecido do Brasil que nos afeta, né? No meu registro está pardo. E aí é aquela coisa, né? Você tem cor de papel, você é cor de papel. Porque essas nomenclaturas secundárias, elas vêm justamente para que as pessoas não se identifiquem como preto. Ninguém quer ser considerado como preto no contexto em que as pessoas pretas são
desconsideradas, desvalorizadas, né? Então, tudo que não que se encaixa aí fora do preto, eu posso me encaixar. Eu sou moreno, eu sou pardo, enfim, e essas todas as outras nomenclaturas. Mas tem Fanon, um cara preto da psicanálise, ele fala bem brilhantemente sobre isso, né? Porque o racismo ele atua não só na cor da nossa pele, mas todas as outras construções que vêm para que a gente não se identifique nessa cor de pele, né? Porque o preto nunca quer ser branco. E o branco nunca quer ser negro. Então, o preto vai sempre estar ali preso na sua negrura e o branco sempre preso ali na sua negrura, na sua brancura. Então, ninguém quer se misturar, ninguém quer ser preto, né? De grosso modo. Exatamente. E aí, essa questão a gente vai vendo em vários setores sociais, né? É, na religião, a gente também vê essa questão como o candomblé, ele que tem uma raiz negra e acaba sendo demonizado, e quem, por exemplo, é candomblessista faz pacto com Satanás. Essa é a ideia que é trazida para a gente. E tudo aquilo que é ligado ao negro acaba sendo depreciado meramente por ser negro, né? Por ter uma ligação Sim, com o negro, infelizmente. Agora, sim. queria te fazer uma pergunta é, que gira em torno de uma situação que aconteceu recentemente, que foi com Floyd, que acabou, é um negro que foi assassinado nos Estados Unidos por um policial branco, e toda aquela comoção que acabou atraindo aqui para o Brasil também, tudo aquilo que aconteceu lá, várias pessoas se reuniram aqui no país também, em protesto, e aí veio um questionamento. O racismo no Brasil é o mesmo racismo que ocorre lá nos Estados Unidos? Eita, eu pensei de perguntar para você se ia ter essa pergunta. Vejo uma galera discutindo sobre isso, né? Muito latente, né? Quando as coisas vêm para a mídia, vêm para as redes sociais, a gente acaba discutindo, né? Eu não sei te dizer literalmente se sim ou não, sabe? O que eu posso dizer é que existe, né? Esses dois paralelos entre o racismo no Brasil e o racismo nos Estados Unidos, como se a gente fosse pensar em qualquer outro contexto de racismo em qualquer outro lugar do mundo, né? Qualquer país do mundo. Mas eu acho interessante a gente pensar sobre o processo de lutas raciais desses dois países, né? Se a gente for revisitar aí as pessoas que escrevem sobre escravidão, elas falam, por exemplo, que não é à toa que o Brasil é o último país do mundo a abolir a escravidão, né? Na prática não, oficialmente. E a situação dos negros escravizados ou dos negros livres aqui no Brasil, na antiguidade, eram situações muito piores, por exemplo, do que os negros escravizados nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos, o processo de abolição lá foi. Existem pautas raciais que vão olhar diretamente para a comunidade negra dos Estados Unidos. Diferente daqui do Brasil. Né? A gente tem as leis, porém as leis não dizem nas suas palavras benditas o que é que deveria ser assegurado para essas pessoas que passaram a ser livres. Né? Então, e aí o Brasil, né, já sendo esse último país a abolir a escravidão, ele já fica atrás de muitas outras coisas que, quando já se vê a abolição aqui, os negros lá nos Estados Unidos já estavam lutando por outras coisas muito antigas. Né? Então, não é à toa que nos Estados Unidos tem bairros
que moram só pessoas negras. Não é à toa que nos Estados Unidos tem suas próprias fábricas de empregadores negros que empregam pessoas negras, né, que existem suas próprias comunidades. Então, a luta lá nos Estados Unidos é uma luta muito organizada que carrega uma organização de séculos. Né? Aqui a gente ainda está entrando nos primeiros séculos, pós-abolição, e a gente ainda não consegue se organizar. Né? Então, para além de dizer se o racismo é diferente aqui ou diferente lá, eu acho que é muito melhor dizer esses paralelos de lutas entre esses dois países, que eu acho que são muito distintos. Para mim, o negro no Brasil ele precisa entender a sua potência para se organizar entre os seus, né? Nesse contexto aí, por exemplo, que o Abdias Nascimento traz para a gente de aquilombamento. Então, é justamente isso. Pessoas negras estarem entre si, circulando os seus saberes entre si, circulando o seu capital, o seu dinheiro entre si, para conseguir se fortalecer, encontrar nos seus a sua história, a sua potência, né? E a partir dessa organização a gente conseguir se mobilizar para qualquer coisa, né? Então, eu acho que é muito esse processo. Entendi. E João falou aqui, fez um comentário super interessante sobre a questão de existirem políticas públicas afirmativas em relação ao negro. Então, sem isso, e na verdade o que a gente está vivendo é um processo de retrocesso, e um retrocesso bem claro. Então, se isso não parte do governo federal, como a gente acabou presenciando nos governos Dilma e Lula, como a questão das cotas, a gente acaba estando em uma situação muito frágil, muito fragilizada, por conta desse andar atrás de outros países que já passaram por essas situações de evolução, quanto à ideia mesmo da valorização do negro. E Arli, falta aqui acho que uns 3 minutos. Sim. Então, eu gostaria de agradecer. Quantos minutos? Acho que 3 minutos. Acho que uma. Oi, tá falhando. Ouviu agora? Melhorou? O seu áudio tá cortando para mim. Deixa eu mexer aqui um pouquinho. E agora Melhorou. Pronto. Então eu gostaria de te agradecer imensamente. Eu vou fazer a minha fala. Eu vou deixar que você encerre. As palmas são minhas para você, por tudo que você colaborou com a gente hoje. Faltam apenas 3 minutos. Muito obrigado mesmo. Só queria dar um recado. Na segunda-feira a gente vai ter uma live da Guilda que vai ser do São João. Então, todo mundo aí prepara o forró, que a gente vai ter pessoal de lá do Cacau com Leite cantando pra gente, e a presença ilustre de Girino aqui animando a festa. Então não percam na segunda-feira, hein? Aqui na live. E muito obrigado. Deixo o encerramento com você e esperamos uma outra oportunidade o mais breve possível. Valeu, muito obrigado, galera da Guilda. E para todo mundo que está assistindo a gente, se você gostou do assunto, se você sente mais curiosidade, não precisa só pesquisar em coisas de livro de história não, tá, gente? É perceber nas entrelinhas do nosso cotidiano. Leiam pessoas, por exemplo, como Carolina Maria de Jesus, que escreve sobre a pobreza no Brasil, se escreve sobre a fome, que escreve sobre uma época do Brasil e que a gente falou aqui um pouco hoje, né? Na época da lei da imigração, enfim. Pesquisem pesquisadores e escritores e escritoras negras. Um abraço para todo mundo que está aí. Foi uma honra participar com vocês, poder compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho.
Eu acho que o conhecimento é justamente disso, né? Para a gente amplificar. Estou à disposição, Guilda. Saudade da minha terra, quero conhecê-los em breve. E é isso. Muito obrigado, gente, e até mais. Ó, Jamila Ribeiro, vou falar aqui algumas pessoas nesses segundos, para vocês poderem pesquisar. Jamila Ribeiro, Abdias Nascimento, Núbia Regina Moreira, Carla Cotirene, Catiúcia Ribeiro, não sei se eu já falei, Asa Angeri, são pessoas que escrevem sobre a cultura negra. E existem várias perspectivas, tem da filosofia, tem da história, tem da literatura. Pesquisem pessoas negras.